Capítulo 31. Na ala do antigo quarto de crianças, Mac achou um mapa. Ele havia redecorado 2 dos 3 cômodos e estava limpando a sala de aula. Era o fim da tarde e começaria a trabalhar convenientemente no dia seguinte. Havia uma arca cheia de livros velhos e frascos de tinta vazios e ele examinou aquilo, tentando decidir o que valeria a pena salvar. O mapa estava lá, cuidadosamente dobrado, dentro de um estojo de couro. Ele abriu e o estudou. Era um mapa da Virgínia. Sua primeira reação foi dar um pulo de alegria, mas desanimou quando viu que não conseguia entender o que estava escrito. Os nomes o intrigaram até que percebeu que estavam escritos em um idioma estrangeiro que adivinhou ser francês. Virgínia aparecia como Virginie. O território a nordeste era intitulado como Partie de New Jersey, e tudo a oeste das montanhas recebia o nome de Louisiane. Embora, a não ser pelo nome, esta parte do mapa estivesse em branco. Devagar, Mac começou a entender melhor. As linhas finas eram rios. Linhas mais grossas representavam as fronteiras entre uma colônia e outra. E as linhas realmente bastante grossas delineavam as cadeias de montanhas. Estudou cuidadosamente o mapa, fascinado e emocionado. Ali estava seu passaporte para a liberdade. Descobriu que o Rappahannock era um dos diversos rios que atravessavam a Virgínia, vindos das montanhas a oeste até a baía de Chesapeake a leste. Encontrou Fredericksburg na margem sul do Rappahannock. Não havia como avaliar as distâncias, mas Piper Jones dissera que até as montanhas eram 150 quilômetros. Se o mapa estivesse certo, era a mesma distância de novo do outro lado das montanhas, mas não havia indicação de uma rota que as atravessasse. Sentiu uma mistura de júbilo com frustração. Finalmente sabia onde se encontrava, mas o mapa parecia dizer que não havia fuga possível. A cadeia de montanhas estreitava-se ao sul, e Mac deteve-se nesta parte, seguindo o percurso dos rios, procurando um caminho para a travessia. Bem para o sul, deu com o que lhe pareceu ser um desfiladeiro, onde nascia o rio Cumberland. Lembrou-se de ter ouvido Branquela Jones ter falado sobre um desfiladeiro Cumberland. Ali estava, aquele era o caminho. Tratava-se de uma longa jornada. Mac avaliou que devia ser qualquer coisa entre 600 e 700 quilômetros, tão longe quanto Edimburgo de Londres. Eram 2 semanas de diligência e mais tempo para um homem com um cavalo. E seria mais ainda nas estradas rudimentares e trilhas de caça da Virgínia. Mas do outro lado daquelas montanhas, um homem poderia ser livre. Dobrou o mapa com cuidado, recolocou-o no estojo e voltou a trabalhar. Haveria de examiná-lo de novo. Se ao menos pudesse encontrar Peggy, pensou, enquanto varria a sala. Tinha que saber se ela estava bem antes de fugir. Se sentisse feliz, ele a deixaria, mas se seu proprietário fosse cruel, teria que levá-la. Tornou-se escuro demais para trabalhar. Mac saiu e desceu a escada. Pegou sua velha capa de pele em um cabide perto da porta dos fundos e embrulhou-se nela. Fazia frio lá fora. Quando saiu, um grupo de escravos muito nervosos veio na sua direção. No meio do grupo viu Cobb, que carregava uma mulher. Após um momento, Mac reconheceu Bess, a jovem escrava que desmaiara no campo poucas semanas atrás. Tinha os olhos fechados e havia sangue na sua bata. A garota era propensa a sofrer acidentes. Mac manteve a porta aberta e seguiu Cobb. Os Jameson deviam estar na sala de refeições, terminando o jantar da tarde. Deixe-a na sala de visitas que eu vou buscar a senhora Jameson, disse ele. Sala de visitas? Indagou Cobb na dúvida. Era o único aposento onde o fogo estava aceso.
a não ser pela sala de jantar. Confie em mim. É o que a senhora Jameson ia preferir, assegurou Mac Colby. Assegurou Mac. Colby fez que sim. Mac bateu na porta da sala de jantar e entrou. Lizzie e Jay estavam sentados a uma mesinha redonda, os rostos iluminados pelo candelabro ao centro. Lizzie estava roliça e linda, com um vestido longo decotado que revelava o contorno dos seios e que se espalhava como uma barraca sobre seu volumoso abdômen. Ela comia passas enquanto Jay comia nozes. Mildred, uma criada alta que tinha a pele perfeita cor de tabaco, servia vinho para Jay. O fogo crepitava na lareira. Era uma tranquila cena doméstica e, por um momento, Mac sentiu-se confuso por ser lembrado com tanta força que eles eram marido e mulher. Aí então olhou de novo. Jay estava sentado meio de lado, virado para a janela, contemplando a noite cair sobre o rio. Lizzie estava virada para o outro lado, vendo Mildred servir o vinho. Nem Jay nem Lizzie sorriam. Era como se fossem estranhos em uma taverna, forçados a compartilhar uma mesa, mas sem interesse um pelo outro. Jay viu Mac e perguntou: "Que diabos você quer?" Mac dirigiu-se a Lizzie. Bess teve um acidente. Colby colocou-a na sala de visitas. "Estou indo agora mesmo", disse Lizzie, empurrando sua cadeira para trás. "Não deixe que ela sangre no estofamento de seda amarela", advertiu Jay. Mac segurou a porta e seguiu Lizzie. Colby acendia velas. Lizzie debruçou-se sobre a garota ferida. A pele escura de Bess ficara mais pálida e seus lábios estavam sem sangue. Tinha os olhos fechados e a respiração era curta. "O que foi que aconteceu?", quis saber Lizzie. "Ela se cortou", respondeu Colby, ainda ofegante do esforço feito para carregá-la. Bess cortava uma corda com uma faca de mato. A lâmina escorregou da corda e pegou na barriga dela. Mac estremeceu. Viu quando Lizzie largou o rasgo da bata de Bess e examinou a ferida. A aparência era péssima. Havia muito sangue e o corte parecia fundo. "Vá até a cozinha, um de vocês, e me arranje uns panos limpos e uma tigela com água quente." Mac admirou seu espírito decidido. "Eu vou", disse. Correu até a casinha do lado de fora, onde ficava a cozinha. Sarah e Mildred lavavam os pratos do jantar. Sarah, suando como sempre, indagou: "Ela está bem?" "Não sei. A senhora Jameson pediu uns panos limpos e água quente. Sarah passou-lhe uma tigela. Aqui está um pouco de água que estava no fogo. Vou pegar os panos para você." Poucos momentos depois, Mac voltava à sala de visitas. Lizzie tinha cortado o vestido de Bess em torno do machucado. Mergulhou um pedaço de pano na água e limpou a pele. Quando o ferimento tornou-se mais claramente visível, pareceu pior. Mac receou que algum órgão interno pudesse ter sido atingido. Lizzie pensou a mesma coisa. "Não sou capaz de tratar disso", disse. "Ela precisa de um médico." Jay entrou na sala, deu uma olhada e empalideceu. Lizzie disse para ele: "Vou ter que chamar o Dr. Fink." "Como queira", concordou ele. "Vou para Ferry House. Há uma briga de galos", disse e saiu. "Bom passeio", pensou Mac desdenhosamente. Lizzie olhou para Colby e Mac. "Um de vocês tem que ir a cavalo até Fredericksburg no escuro." "Mac não é grande coisa como cavaleiro", disse Colby. "Eu vou." "Ele tem razão", concordou Mac. "Eu poderia dirigir a charrete, mas é mais lenta." "Então está decidido", disse Lizzie. "Não seja imprudente, Colby, mas vá o mais depressa que puder. Esta garota pode morrer." Fredericksburg ficava a 16 quilômetros de distância, mas Colby conhecia a estrada e estava de volta 2 horas mais tarde. Quando entrou na sala de visitas, seu rosto era como um trovão. Mac nunca o vira tão zangado. "Onde está o médico?" perguntou Lizzie. "O Dr. Fink não vai sair a esta hora da noite para ver uma negra", disse Colby, com a voz trêmula.
Maldito idiota! Exclamou Lizzie furiosa. Todos olharam para Bess. Sua pele estava recoberta de suor e a respiração ficara entrecortada. De vez em quando gemia, mas não abria os olhos. A seda amarela que forrava o sofá estava vermelha com o seu sangue. Obviamente estava morrendo. Não podemos ficar aqui sem fazer nada, disse Lizzie. Ela pode ser salva. Não penso que ela tenha muito tempo de vida, disse Cobb. Se o doutor não vem, só nos resta ter que levá-la para ele, disse Lizzie. Vamos colocá-la na charrete. Não é bom deslocá-la, disse Mac. Se não deslocarmos, ela morrerá de qualquer maneira, gritou Lizzie. Está bem, está bem. Vou tirar a charrete do estábulo. Cobb, pegue o colchão da minha cama e põe na parte de trás para deitarmos a Bess. E uns cobertores. Mac correu até o estábulo. Os cavalariços todos tinham ido para seus alojamentos, mas não lhe tomou muito tempo para pôr Stripping, o pônei, nos varais da charrete. Pegou uma brasa no fogão da cozinha e acendeu as lanternas da charrete. Quando parou na frente da casa, Cobb estava esperando. Quando Cobb acabou de arrumar o leito para o transporte de Bess, Mac entrou. Lizzie acabava de vestir um casaco. Você vai? Perguntou Mac. Vou. Acha que deve na sua condição? Receio que o maldito médico se recuse a tratar dela se eu não for. Mac sabia que não adiantava discutir quando ela se encontrava naquele estado de espírito. Pegou Bess delicadamente nos braços e levou-a para fora. Deitou-a cuidadosamente no colchão e Cobb ajeitou os cobertores sobre ela. Lizzie subiu atrás e acomodou-se ao lado da garota, aninhando sua cabeça nos braços. Mac foi para a bolé e pegou as rédeas. 3 pessoas eram um peso muito grande para o pônei, e Cobb teve que dar um empurrão na charrete para que saísse do lugar. Mac desceu a estrada e virou na direção de Fredericksburg. Não havia lua, mas a luz das estrelas dava para que enxergasse onde estava indo. A trilha era pedregosa e cheia de sulcos, fazendo com que a charrete balançasse muito. Mac ficou preocupado com sacudir Bess, mas Lizzie não parava de dizer para que ele fosse mais depressa. O caminho seguia ao longo da margem do rio, atravessava uma floresta. Imagens de plantações como a dos Jameson. Não viram ninguém. O povo não viajava de noite, se pudesse evitar. Com a insistência de Lizzie, Mac fez boa velocidade e chegaram em Fredericksburg por volta da hora da ceia. Havia gente nas ruas e luzes nas casas. Ele parou a charrete diante da casa do Dr. Fink. Lizzie foi até a porta enquanto Mac embrulhava Bess nos cobertores e cuidadosamente a tomava nos braços. Estava inconsciente, mas viva. A porta foi aberta pela senhora Fink, uma mulher tímida com seus 40 anos. Fez com que Lizzie entrasse na sala de visita e Mac foi atrás carregando Bess. O médico, um homem corpulento de jeito agressivo, demonstrou claramente sentir-se culpado por ter forçado uma mulher grávida a ter feito uma viagem daquelas à noite para lhe trazer a paciente. Disfarçou andando de um lado para o outro, afobado, e dando ordens abruptas à mulher. Depois de examinar o ferimento, pediu a Lizzie para ajeitar-se confortavelmente na outra sala. Mac foi com ela e a senhora Fink ficou para ajudar o marido. Os restos de uma ceia podiam ser vistos em cima da mesa. Lizzie ajeitou-se rapidamente numa poltrona. — O que é que há? Perguntou Mac. Esta viagem me deu uma dor nas costas horrível. Você acha que a Bess ficará boa? Não sei, ela não é muito robusta. Uma criada apareceu e ofereceu a Lizzie um pouco de chá e bolo, que Lizzie aceitou. Ela examinou Mac de cima a baixo, identificou-o como um criado também e disse: se você quiser chá, pode ir pegar na cozinha. Preciso primeiro ver o cavalo, disse ele. Mac saiu e levou o pônei até o estábulo do Dr. Fink, onde lhe deu água e um pouco de grão. Depois foi esperar na cozinha.
A casa era pequena e ele podia ouvir o médico e sua mulher falando enquanto trabalhavam. A criada, uma preta de meia idade, tirou a mesa e trouxe a xícara de chá de Lizzie. Mac decidiu que era bobagem ficar ali sentado na cozinha, com Lizzie na sala de jantar, de modo que foi sentar-se com ela, a despeito das caras feias da criada do médico. Lizzie pareceu-lhe pálida, e ele resolveu levá-la para casa o mais cedo possível. Finalmente, o Dr. Fink apareceu secando as mãos. É um ferimento feio, mas acredito que fiz tudo o que era possível, disse. Detive o sangramento, costurei o corte e dei-lhe uma bebida. Ela é jovem e vai sarar. Graças a Deus, disse Lizzie. O doutor fez que sim. Estou certo de que ela é uma escrava valiosa. Não deve viajar para longe esta noite. Ela pode ficar aqui e dormir no alojamento da minha criada. E a senhora pode mandar buscá-la amanhã ou depois. Quando o ferimento cicatrizar, eu tiro os pontos. Ela não deve fazer trabalho pesado até então. É claro. A senhora já ceou, senhora Jameson? Posso lhe oferecer alguma coisa? Não, obrigada. Só quero ir para casa e cair na cama. Vou encostar a charrete na frente, disse Mac. Poucos minutos mais tarde, começavam a fazer o caminho de volta. Lizzie foi na boleia enquanto estavam na cidade, mas assim que passaram pela última casa, deitou no colchão. Mac conduziu devagar a charrete, e desta vez não houve gritos impacientes às suas costas. Quando já havia decorrido cerca de meia hora, ele perguntou: Você está dormindo? Não houve resposta e ele presumiu que estivesse. De vez em quando, Mac olhava para trás. Lizzie resmungava no seu sono, inquieta, mudando de posição a toda hora. Atravessavam um trecho deserto, a uns 3 ou 5 quilômetros da fazenda, quando o silêncio da noite foi cortado por um grito. Era Lizzie. O que foi? O que foi? Exclamou Mac freneticamente enquanto puxava as rédeas. Antes que o pônei parasse, já tinha pulado para a parte de trás. Oh, Mac, está doendo. Ele passou as mãos em torno dos ombros dela e levantou-a um pouco. O que é? O que é que dói? Oh, Deus, acho que o bebê está vindo. Mas não é hora. É para daqui a 2 meses. Mac pouco entendia destas coisas, mas desconfiou que o nascimento da criança fora apressado pelo estresse da emergência médica, ou pela viagem sacudida até Fredericksburg, ou ambos. De quanto tempo dispomos? Ela gemeu e respondeu falando bem alto, não muito. Pensei que levasse horas. Eu não sei. Acho que a dor nas costas que tive era dor de parto. Talvez o bebê esteja por nascer todo este tempo. Devo continuar em frente? Chegaremos em cerca de 15 minutos. Tempo demais. Fica onde está e me abraça. Mac percebeu que o colchão estava molhado e visguento. Por que o colchão estava molhado? Penso que a bolsa d'água arrebentou. Queria que minha mãe estivesse aqui. Mac achou que fosse sangue no colchão, mas não falou. Ela gemeu de novo. Quando a dor passou, teve um calafrio. Mac cobriu-a com a capa de pele. Você pode ter sua capa de volta, disse, e ela sorriu brevemente antes de mais um espasmo. Quando conseguiu falar de novo, ela disse, você tem que pegar o bebê quando ele sair. Está bem, concordou Mac, sem saber ao certo o que ela estava querendo dizer. Abaixe-se entre minhas pernas, disse ela. Ele ajoelhou-se a seus pés e levantou as saias. Os calções de baixo estavam ensopados. Mac despira apenas 2 mulheres, Anne e Cora, e nenhuma das duas tinha aquela roupa de baixo, de modo que ele não sabia ao certo como abrir, mas acabou conseguindo. Lizzie levantou as pernas e colocou os pés de encontro aos ombros dele para se firmar. Mac olhou para a cabeleira densa e escura entre as pernas de Lizzie e foi tomado por uma sensação de pânico. Como um bebê poderia passar por ali?
Não tinha ideia de como acontecia. Disse a si próprio para ficar calmo. Aquilo acontecia milhares de vezes por dia em todo o mundo. Ele não precisava entender. O bebê nasceria sem a sua ajuda. Estou com medo, disse Lise durante uma breve trégua. Eu ajudo você, disse ele, e acariciou suas pernas, a única parte dela que podia alcançar. O bebê veio muito depressa. Mac não pôde ver muito bem a luz das estrelas, mas quando Lise deu um gemido mais forte, algo começou a emergir de dentro dela. Mac pôs 2 mãos trêmulas lá embaixo e sentiu uma coisa quente e escorregadia abrindo caminho para fora. Um momento mais tarde, a cabeça do bebê estava em suas mãos. Lise pareceu descansar por uns minutos e depois começou de novo. Ele segurou a cabeça com uma das mãos e pôs a outra sob os minúsculos ombros quando apareceram. 1 segundo depois, o resto do bebê escorregou. Ele segurou e examinou a criança, os olhos fechados, o cabelo escuro, os membros em miniatura. É uma garota, disse. Ela tem que chorar, exclamou Lise nervosa. Mac ouvira falar que é preciso dar uma palmada em recém-nascidos para que respirem. Era difícil fazer uma coisa dessas, mas sabia que era necessário. Virou-a de cabeça para baixo numa das mãos e deu uma palmada no seu traseiro com a outra. Nada aconteceu. Ao segurar o minúsculo peitinho na palma da sua mão, sentiu que havia algo assustadoramente errado. Não conseguia sentir o coração batendo. Lise lutou para sentar. Me dá a menina aqui, disse ela. Mac entregou-lhe a criança. Lise pegou a menina e olhou para sua carinha. Colocou os lábios sobre os lábios dela, como se fosse beijá-la, e soprou dentro de sua boca. Mac rezou para que o ar entrasse nos pulmões da criança e ela chorasse, mas nada aconteceu. Está morta, disse Lise. Ela levou o bebê ao colo e passou a capa de pele em volta do seu corpinho nu. Minha filhinha está morta, disse e começou a chorar. Mac abraçou a ambas e as amparou enquanto Lise se desfazia em lágrimas.